Olá pessoal, muito bem, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui no Bem-vindo ao Clube. Hoje é sexta-feira, estamos aí num desafio da internet, não é? Mas hoje estamos aqui. Hoje a gente vai falar sobre as crenças trazidas na questão da constelação sistêmica familiar, que faz a cura de tudo isso, da criança interior, daquele trauma construído quando criança, através de uma bronca, através de algo, de uma violência verbal, de uma negatividade, né, de não poder fazer algo, enfim, né? Hoje a gente vai falar sobre isso, o benefício e a recuperação, o renascimento da pessoa através da constelação sistêmica. No caso que nós vamos falar hoje é sobre a constelação familiar, né? Então, nós estamos aqui no mês de março, numa campanha para a terapia da constelação sistêmica. Nós tivemos alguns dias atrás uma campanha promocional, mas essa campanha já finalizou, mas a gente ainda no mês de março continuamos aqui com a campanha da constelação sistêmica, por conta dela ser uma terapia de renascimento, né? De liberdade verdadeira, de um início novo, pleno e abundante de serenidade, levantar a sua autoestima, saber verdadeiramente o que é seu e o que não é. E aí, se você deseja participar dessa terapia, aqui no nosso perfil, lá na bio, né, tem o link lá, Constelação Sistêmica, correto? Caso você deseje ainda saber alguma coisa, perguntar, ainda tem alguma dúvida, lá na bio também tem o botãozinho lá para falar comigo diretamente no WhatsApp. Você clica lá e a gente vai respondendo as suas dúvidas ou pode colocar aqui também no nosso direct, ok? Então, recadinho dado. E para você que ainda, né, tá em cima do muro, né, na questão ainda de que terapias holísticas é pecado, né, dentro desse pré-conceito equivocado, não é, enganoso aí, nós temos a comunidade Ouse Conquistar a Si Mesmo, que é um grupo no WhatsApp, onde diariamente a gente estuda sobre isso. São textos, aulas cientificamente provadas, aprovadas e comprovadas, né? Então nós temos aulas diárias, temos mentorias diárias, temos tratamento holístico diário. Uma vez por semana temos encontro online ao vivo pelo Google Meet. E os membros dessa comunidade, desse grupo, têm o direito de uma sessão comigo, uma vez por mês, 30 minutos aqui no vídeo chamada. Então, assim, são muitos benefícios para que você possa sair dessa situação que você se encontra, que está num desafio, que está te incomodando, mas que você acredita que é normal, né? O normal é ser feliz. O normal é ter serenidade e acreditar que tudo está bem. Então, se você não está dentro dessa frequência vibratória da alegria, da felicidade, da liberdade e de que tudo existe um equilíbrio nisso tudo, então você está aí sofrendo, acreditando que é normal. Então não é normal. O normal é ser feliz. Para isso nós estamos aqui. Nossa missão é ser feliz, ok? Muito bem, recadinho dado. Então vamos aqui ao nosso tema de hoje. Então, assim, o que a constelação sistêmica familiar, né? Hoje nós vamos falar sobre constelação sistêmica familiar, mas existe a constelação sistêmica dentro do sistema, né? Sistêmica, dentro do sistema que você quer abrir, né?
e fazer a limpeza. Então existe a constelação profissional, existe a constelação de relacionamento, existe a constelação da saúde. Você quem decide. Mas hoje nós vamos falar sobre a constelação sistêmica familiar e os seus benefícios, ok? Então assim, durante os primeiros anos da nossa vida, nós temos a influência do nosso meio, uma grande influência, né? Então, deixa eu colocar aqui para seguir o texto, né? O que acontece, que eu venho sempre falando? A criança, quando nasce, o bebê, ele é 100% dependente. Só que ele vai crescendo, né? Vai evoluindo e o tempo vai passando. Mas, até os 4 anos de idade, ele recebe toda a influência daquilo que ele vê ao seu redor. E ele procura entender, porque assim, o adulto que está ali, para ele, é o seu herói. Então, o que o adulto faz é o que está correto e ele vai aprender a fazer igual para que ele possa receber aplausos, para que ele possa receber um abraço de que, nossa, você fez legal, né? Tudo certo. Então, assim, acolhimento. E até os 7 anos de idade, a criança recebe toda essa influência externa e essas questões, né, do que eu vi, do que me foi ensinado, do que eu vivi, correto? Já para criar, iniciar, né, o caminho da sua personalidade. O que ele viu, o que ele vivenciou, o que ele recebeu de ensinamento, correto? Que ele vai carregar o resto da vida dele. Inclusive os traumas. Porque de repente lá, né, principalmente a criança com 5, 6 anos de idade mais ou menos, já mostra tendência para alguma coisa. Ou é um desenho, ou é uma pintura, ou é tocar algum instrumento, ou é cantar, ou é dançar, né? Ele tem essa facilidade de algo, é o dom, né? O nosso dom, nossos talentos que a gente traz. Só que aí ele é repreendido, né? Se ele está tocando um instrumento, para de fazer barulho. Se está cantando, para de fazer barulho, né? Se está desenhando, se está pintando, olha a bagunça. E ele vai começando a ser repreendido. Quando ele chega lá nos 10, 11 anos de idade, 12 anos de idade, na pré-adolescência, alguém vai chegar nele e vai dizer: isso não vai te dar futuro, isso não dá dinheiro, você tem que parar de fazer isso. Às vezes até costurando, criando, né, bonequinhos, criando figuras, criando objetos com os tecidos, desenhando, né? E aí alguém chega e diz que isso não dá futuro, tem que largar a mão, que está perdendo tempo. Começa-se os traumas das crianças, da tal criança interior que a gente tanto fala na constelação sistêmica, né? E essas feridas, para com isso, não é? Ela vai reaparecer quando em adulto. E aí vai reproduzir ao longo dos anos através dos relacionamentos amorosos, relacionamentos profissionais, relacionamentos até mesmo com dinheiro, relacionamentos com saúde, com doença. Tudo vem na consequência daquilo que eu registrei quando criança. Porque quando criança, você é criança. E quando você é repreendido, você aprisiona. E aí quando você se torna adulto, então aí você já é responsável pela sua vida. E aí esses traumas, eles chegam na sua vida para que eles sejam tratados. Mas nós não fomos ensinados a isso.
A maioria das pessoas não tem noção de que os seus relacionamentos desequilibrados, a sua área profissional que não chega a concretizar o que deseja, a sua escassez financeira, as pessoas não entendem que isso vem de uma consequência infantil e que está dentro de nós com a possibilidade, com as oportunidades de cura quando adultos. Quando a gente entende, quando a gente escolhe, quando a gente compreende, quando a gente aceita. Então aqui nós não falamos sobre religião. Nos meus tratamentos a gente não comenta sobre religião, sobre crença, religiosa. Mas a gente segue os conceitos de Jesus Cristo. E o que ele veio nos ensinar? Conheça-te. Conheça-te. Instrua-se. Ame a seu próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Então eu tenho que saber quem sou, eu tenho que saber o que tem dentro das minhas caixinhas, sem culpa nem julgamento. Vá e não peques mais. Não era assim que ele dizia? Vá e não peques mais. O que é pecado? É aquele hábito, aquela ação, aquela situação, atitude que você tem diariamente e que você não quer abrir mão dela. Porque você já está habituado, porque você tem medo do desconhecido e você não quer mudar. Você se sente superior, você acredita que não precisa de nada disso, que a sua vida está tudo bem, está tudo certo, que você vai resolver. E aí você vai arrastando com a barriga, com uma bola imensa de ferro no seu calcanhar, aonde você gasta muita energia para poder dar um passo adiante. E sempre limitado. Sempre limitado. E muitas pessoas acreditam que isso é natural. Minha mãe já passou assim, meus pais viviam assim, meus avós viviam assim, meus amigos vivem assim, existem empresas assim, e assado, e frito e cozido. Nós não estamos falando de todo mundo, nós estamos falando de você. Como eu, Lizin Conde. Eu sou responsável pela transformação, as transformações na minha vida. Ninguém mais. Até meus 50 e poucos anos de idade, eu julgava e entregava a minha felicidade na mão de outrem. Eu tô assim por causa da minha família, eu tô assim por causa do trabalho, eu tô assim por causa da empresa, eu tô assim por causa da doença, eu estou assim por causa do governo. Não, eu estou assim porque eu escolhi estar assim. Você não vai gostar do que eu vou dizer, mas é a pura verdade porque já é comprovado. Nós estamos aonde nos colocamos estar. Liz, de maneira nenhuma eu me coloquei aonde eu estou. Pois é. Conhece aquela frase? A semeadura é opcional, a colheita é obrigatória? Então, nós semeamos a cada respiração que damos. A gente semeia e colhe no dia de hoje, que é o dia das bênçãos, que é o dia dos milagres, que é o dia das transformações. Mas muitos de nós semeamos automaticamente, inconsciente, pela maioria, pela tendência. A gente não para
para saber o que é que nós estamos semeando, se é o que eu desejo ou se não é o que eu desejo. E aí quando vem a colheita, que a colheita é obrigatória, você chega e fala, nossa, por que na minha vida? Por que só comigo? Isso, a constelação sistêmica tem como ajudar você a eliminar definitivamente isso da sua vida, a cortar o cordão umbilical, essa conexão. E você, ainda de ser liberto dessa questão, você libera quem vem depois de você. Seus filhos, seus netos, suas gerações futuras. Corta os genes do DNA. É maravilhoso, gente. É maravilhoso, é magnífico, é verdadeiro. Já aconteceu na minha vida, já fiz algumas vezes específicas e todas elas é um renascimento na vida da gente. Então, é por essas razões da gente estarmos aprisionados a esses traumas, a esses padrões familiares, não é? Que a gente não consegue encerrar um ciclo. E aí as coisas, elas acontecem na vida da gente e daqui a pouco são repetidas. E daqui a pouco são repetidas. E daqui a pouco são repetidas. E você não tem ideia por que existe a repetição e por que você não consegue sair da escassez, do limite, né? Daquela situação limitante e limitadora. As feridas, elas estão chamando a sua atenção através dos desafios e muitas vezes você tapa os olhos para essa dor. Então, os desafios, eu costumo dizer, né? Que os desafios, eles são bênçãos nas nossas vidas. Porque são através dos desafios que a gente consegue evoluir. Porque ele vem e ele chama a nossa atenção. Ele consegue chamar a nossa atenção. E nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho da dor, do pecado, da dor que eu sou merecedor pelo castigo, da dor da autopunição, da dor que se minha vida é assim porque Deus permitiu, porque eu mereço, ou da dor da conquista, da dor da mudança, da dor da transformação, da dor de você autorizar, se permitir a dirigir a sua própria vida. Eu atendi uma vez uma moça, uma jovem, não é? Ela muito inteligente, né? 20 e poucos anos de idade. Só que ela tem medo de dirigir automóvel. Então a mãe dirige e leva ela para lá e para cá, né? E aí fazendo a prática da hipnose, né, nessa pessoa, né, foi detectado a questão do medo de dirigir a sua própria vida. E quando eu disse isso a ela, né, ficou meio assim, nossa, nunca pensei dessa forma. Então, muitas vezes acontece de você ter medo de dirigir um carro, dirigir um automóvel, dirigir um veículo, não é? Mas esse medo, ele é ilusório porque você diz, eu tenho medo porque é muito movimento, porque as pessoas têm que prestar atenção no que as pessoas fazem ao seu redor. Isso é verdade. Quando você dirige um veículo, você dirige por você e por quem está ao seu redor. Você tem que estar sempre prestando atenção, né? Na velocidade da pessoa que vem atrás de você, né? Principalmente os motoqueiros, tal, no que está acontecendo à sua frente. Evitar de ficar atrás de um carro que você não consegue enxergar à frente, né? Um ônibus, um
baú, alguma coisa assim, onde você não consegue enxergar à frente. Então, evitar de ficar atrás, né? Porque você tem que ter a liberdade de enxergar, caso aconteça qualquer coisa lá na frente, você ter espaço para diminuir a marcha, para, né, sair da questão, enfim, né? Mas dentro do seu emocional, esse medo é medo de você dirigir a sua própria vida. Sabe? Aquela criança, ó, vamos voltar na criança. Aquela criança que foi aprisionada numa questão que ela acreditava que ela estava fazendo o bem, que ela estava fazendo legal, e quando ela foi para receber aplausos e dizer, nossa, você fez tudo certo, a criança recebeu uma bronca. Você nunca mais faça isso na sua vida. Isso não se faz. Tá de castigo. Calha a boca. Nunca mais faça isso. Vou pegar o seu brinquedo. Você não vai sair de casa. E aí você é aprisionado nas suas criatividades. Você tem medo de ter uma ação sua, criatividade sua, porque você está com essa crença, você está ferido por conta dessa crença lá atrás. E aí você se limita. E aí você copia, você é mandado. Você não manda. Você tem medo de se posicionar. Você tem medo de falar algo. Você tem medo de se comunicar. Você tem medo de dizer a sua opinião. Porque você tem essa ferida. Você tem essa ferida de que você fez algo por sua conta para ir receber lá, né, aplausos, um abraço, e nossa, que maravilha, e foi ao contrário. Nunca mais faça isso. Você tá louco? O que é isso? E ali você aprisionou a sua criatividade, o direito de você liderar a sua própria vida. E aí você vai seguindo o do outro, a manipulação, a grande manada, e eu faço porque todo mundo faz, e eu sou assim porque minha família é dessa forma, e, entendeu? Você tem medo de dirigir a sua própria vida por conta desse ferimento que aconteceu. E aí, quando a gente escolhe o autoconhecimento, você vai descobrir essa ferida. E então você vai tratar. Tratar com a sua autoestima elevada, sabendo que você fez o seu melhor. Dentro de um equívoco, dentro de uma ilusão, dentro de um engano, mas você fez o seu melhor. E aí você libera novamente a criatividade na sua vida, sem dor, sem medo de dirigir a sua própria vida. Então o autoconhecimento é a chave da liberdade, é a chave da conquista, é a chave da saúde plena. Saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, saúde mental. Você eleva a sua autoestima, você acredita em você, você acredita na sua criatividade, você acredita que você é capaz, porque isso é o verdadeiro ser. Nós somos capazes, nós temos o poder de transformação. Só que esse poder de transformação, ele tem que transformar primeiro a minha vida. Lembra lá no comecinho do nosso bate-papo? Jesus Cristo veio nos ensinar isso. Primeiro eu, primeiro você. Você tem que olhar para você tem que transformar os seus equívocos,
as suas tristezas, os seus traumas, as suas crenças limitantes e se libertar, porque o ser está aqui para viver plenamente. E a nossa missão é ser feliz. Através do autoconhecimento, a gente vai limpando todas essas toxinas equivocadas e vai trazendo a luz divina da verdade nos nossos caminhos, abrindo nosso coração, iluminando nossas mentes, clareando nossas intuições, abrindo nossos ouvidos para o ser verdadeiro que somos. E aí transformar a nossa vida. E a partir da transformação da minha vida, eu me torno um exemplo para transformar a vida do outro. Porque aí a minha alegria, o meu sorriso, a minha forma serena de lidar com a vida, as pessoas olham e falam: eu quero o que você tem. Como é que você consegue, no meio do caos, estar aí tão serenamente? Pois é, porque eu estou serena comigo. O que eu posso fazer para melhorar? Se eu não tenho o poder de mudar uma situação, se uma situação ela não tem... esqueci a frase agora. Se ela não tem solução, solucionado está. O que é não ter solução? Eu não tenho o poder da solução. Eu não tenho o poder da mudança. Então, se eu não tenho a solução, solucionado está. Eu não vou me prender àquilo, eu não vou depositar energia naquilo, eu não vou me alimentar com esse desafio, com esse desequilíbrio, com essa energia de escuridão, de negatividade, de dependência, de escassez. Solucionado está. O que eu faço? Eu vibro a luz, eu vibro o amor, eu vibro a fé inquestionável. E eu vibrando essa fé, a gratidão, a esperança, o amor incondicional, eu alimento o campo da luz divina da verdade. E lá, a espiritualidade, o universo, Deus, o nome que você quiser dar, eles vão distribuir, compartilhar essa luz com quem está necessitado. Todos estamos necessitados, mas existem pessoas, existem lugares, existem situações, existem minutos, existem segundos na vida de pessoas que elas são salvas por essa luz. Quando liberamos a dor, ajudamos nossa criança interior a se curar e podemos nos dirigir para o futuro. E a etapa mais importante, a cicatrização, é a aceitação daquilo que se foi. Eu fiz o meu melhor. E eu desapego sem o sentimento de traição. Nossa, mas a minha família toda pensa dessa forma. Nossa, minha família toda é dessa religião. Nossa, minha família toda é dessa profissão. Mas se eu sair, eu vou trair o meu padrão familiar. E quando você se dá a oportunidade do autoconhecimento, você elimina essa energia de traição. Porque você entende, se você quer ajudar, você primeiro tem que se curar, tem que se fortalecer.
tem que se permitir dirigir a sua própria vida, através da sua criatividade, através das suas escolhas, através do instrua-se, não é? Através das suas instruções. Pesquise, estude, atualize os seus emocionais, atualize as suas crenças, atualize aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida, que você vivenciou ao longo da sua vida. Atualize como a gente atualiza um celular, atualize como a gente atualiza os meios de transporte. Você não vê nas grandes capitais, nas cidades, normalmente na zona urbana, ninguém mais andando de carroça. As pessoas têm veículo motorizado. Hoje nós temos táxi aéreo. O homem já pisou na lua. Muitas pessoas ainda hoje acreditam que isso não é verdade. Hoje nós temos aparelhos no universo fora do planeta Terra que nos traz informações para que a gente possa prevenir catástrofes. Hoje nós temos a internet. Como é que você não se dá o direito de atualizar os seus emocionais, atualizar as suas crenças, não acreditar nas terapias holísticas, mas você usa a internet? Uma coisa que você não vê, você não sabe de onde vem, como é que existe a conexão. E você aceita e você usa. E se você ficar sem, nossa, você arranca os cabelos. Eu aqui trabalho com a internet, né? Então, assim, é um desafio muito forte. Hoje é dia 10. Então, hoje fazem exatamente 30 dias que eu mudei de endereço. E até agora estou dentro desse desafio da internet. Né? Mas as pessoas, a grande maioria das pessoas usam a internet para se manterem dentro das redes sociais, né? Roda lá um monte de coisa, um monte de informação, não procura saber se é correto, se é verdade, se não é verdade, se é manipulação, o que é, entendeu? Mas tá lá, né? Todos têm o seu celular e tá lá, mas não sabe de onde vem, mas aceita. Então, por que você não aceita atualizar as suas crenças? Por que você não aceita as terapias holísticas como cura verdadeira? A constelação sistêmica, ela faz tanta mudança, transformação verdadeira na vida das pessoas, que há algum tempo atrás soltaram no noticiário, nas redes sociais, entendeu? Coisas sobre a constelação sistêmica negativas. Por quê? Porque ela está trazendo muita mudança, muito benefício, muitos milagres na vida das pessoas. Isso é perigoso para o grande sistema do poder. Cada ser humano desperto, ele é perigoso para o sistema do poder, porque ele não é manipulado mais. E além dele não ser ele manipulado, ele se torna um exemplo, como eu disse. As pessoas olham pra gente, você está sempre sorrindo, você está sempre sereno, você está sempre feliz, você é assim, a sua vida é dessa forma e eu quero o que você tem. E aí existem todas essas informações para distrair a pessoa. É a mesma coisa, agora eu lembrei,
da questão de que você não pode fazer uma vitamina de leite com manga. Em alguma época lá atrás da nossa existência humana, soltou, né, essa questão de que tomar leite com manga era perigoso. Mas por quê? Porque a manga, ela não era suficiente para todo mundo. Então, tínhamos o poder, teve que evitar esse alvoroço de todo mundo querer manga. A mesma coisa foi a questão de você não cozinhar mais com gordura de porco. Por quê? Porque a indústria do óleo refinado precisava de um campo comercial. Como é que o óleo refinado ia entrar num campo comercial se todo mundo cozinhava com a gordura do porco? Então, preste atenção nas manipulações, pesquise. E a gente só consegue chegar nessas questões quando você escolhe o autoconhecimento. Quando você escolhe verdadeiramente sair dessas ilusões da vida, e aí você consegue entender isso, mas você tem que escolher. Então chegou aqui o Paulo, a gente já está finalizando. Paulo, gratidão pela sua oportunidade. E ele está dizendo ali, ó: eu lembro de leite com manga, fazia mal e até matavam, diziam. Por quê? Por conta do comércio. Como eu disse, do óleo refinado e tantas outras coisas que, se você for pesquisar as notícias verdadeiras, da onde verdadeiramente vem, por exemplo, bruxa. A palavra bruxa, bruxo, né? Então, assim, numa época da humanidade, muitas pessoas foram queimadas em fogueiras, porque diziam que eram bruxos, faziam coisas diferentes, não é? Faziam o bem, curavam pessoas. E se você for pesquisar da onde veio a palavra bruxa, bruxa significa sabedoria. As pessoas têm uma sabedoria a mais, que era essa conexão natural da cura. Curar com ervas, curar com a natureza, curar com a posição de mãos, curar com a sabedoria. E isso é ruim para o poder. Bom, gente, Jesus Cristo foi morto por conta do poder, na época dos sacerdotes, perderem o poder. Porque o que ele fazia, ninguém mais fazia. Então, assim, ou você faz o que eu faço, ou você vem para o meu time, ou eu mato você. Isso já aconteceu há mais de 2000 anos. Será que quanto tempo ainda nós vamos permitir estarmos dentro dessa escuridão da ignorância do conhecimento? Então hoje é sexta-feira e eu convido você para vir fazer a constelação sistêmica familiar, que hoje nós falamos sobre a constelação familiar, mais uma constelação aonde você está se sentindo preso. Vai lá no nosso perfil, clica lá, constelação sistêmica, ou então clica lá, falar com Lisa Conde diretamente, e vamos trocar figurinha e vamos ver aí qual é a melhor solução para você. Ok? Gratidão por vocês que estiveram aqui comigo ao vivo, gratidão para você que vai nos ouvir posteriormente. Uma ótima, maravilhosa sexta-feira e um final de semana de infinitas possibilidades de ser feliz e de transformar aí a sua vida. Segunda-feira, 12 horas, estaremos de volta. Até lá!